Oi, senador. Oi, Silvia, tudo bem? Tudo bom, e o senhor? Aqui nesta luta, aqui em Salvador, chovendo muito. O tempo tá ruim aí também? Aqui tá um frio. Aqui o aeroporto fechado, ninguém levanta voo, não pousa, o negócio aqui tá feio hoje. Ah, Em São bom, Paulo parece também tá, né? não, aqui tá muito frio, o tempo não tá feio. Tava até um sol bonito durante o dia, mas um frio que a gente não aguenta ficar nem dentro de casa, assim. E, bom, avião eu já não sei o que que é faz algum tempo, senador. Mas também vocês em São Paulo com frio já é normal, né? Ah, mais ou menos, viu? Eu acho que tá uns 12 graus aqui. Tá bem gelado. É, aqui deve estar uns 25, 23, deve estar o dobro daí um pouco. É que o frio, quando vocês vêm aqui, se bate uns 18, já tá frio, né? Ah, mas não fale o quê? Coisa nada. É porque aqui também tem muita umidade por causa do mar, né? É. E aí Então, aquele frio seco. esse fim de semana chegou a 2 graus aqui na Paulista. 2 E graus? aí o bicho pegou, assim, bem gelado, bem É, gelado. 2 graus Mas geralmente dá obrigada. ela em Campo do Jordão. Em Campos do Jordão, comendo um fondue, tomando, né, um chazinho, um chocolate quente, tá tudo bem. Mas aqui, trabalhando é cruel. É, não é fácil não, não é fácil não. Bom, mas de qualquer forma, obrigada por atender o nosso pedido aí. Eu queria agradecer também o Diego, o Heron e a Cássia, que ajudaram a gente a viabilizar essa live. A Cássia também já está até aqui, eu acho, nos assistindo. Tem o pessoal de Coração de Maria também. E, bom, o senhor acho que sabe, a Think Brasil é uma empresa de consultoria em relações governamentais e a nossa ideia com essas lives é discutir temas estratégicos para o país, mas, além de tudo, aproximar a classe política da população. Mostrar que os senhores são de carne e osso e que a gente pode sim debater temas importantes e de forma muito aberta, ao vivo aqui para todo mundo assistir. É importante porque, na verdade, estamos vivendo um momento atípico no Brasil, né? Um momento Sem totalmente dúvida. diferente, ninguém sabe o que vai acontecer. Aqui a Bahia estava estável, agora voltou a entrar no vermelho novamente, parecendo que está tendo um efeito rebote. As empresas abriram, já estão preocupadas se vão continuar abertas ou não. As pessoas aí também bastante temerosas em relação aos postos de trabalho. É uma situação muito delicada. E o que muito me incomoda, Silvio, é a questão do pós-pandemia também, que esse é um dos grandes problemas. Porque tem pessoas que acham que quando a crise acabar, que o Brasil vai virar um paraíso da noite para o dia, que isso não é muito fácil, né? Não, E, não é. Tem muita empresa fechando, né? Muitos empregos perdidos. E eu acho que, além de tudo, muitas vidas perdidas, né? Para a gente se recuperar. Eu, graças a Deus, não tive ninguém muito próximo que tenha sofrido com isso, mas é muito triste tudo que está acontecendo, já né? estamos aí na casa de 600 mil empresas fechadas, né? Só nesse É, período. 600 mil empresas, já vamos aí para, acredito, não sei o prognóstico de hoje, nem o diagnóstico, nem o balanço, mas devemos passar hoje de 115 mil vítimas já. Então, é uma situação bem, bem, bem delicada. Enquanto morre as pessoas físicas, também já morreram muitas jurídicas. é Essa que muito é a verdade. triste. É A triste, é verdade triste. é que não tem ganhadores no Não fim tem. desse processo todo, né? Agora, uma das coisas que me causaram surpresa, conversando esse final de semana com alguns amigos empresários, trocando ideias, é que muito segmento não houve problema, aumentaram até as vendas. Então, significa que o voucher emergencial que nós aprovamos no Congresso fez com que a economia continuasse girando. Claro, É. que alguns segmentos teve problemas seríssimos, segmento hoteleiro, essa parte do turismo, evidentemente, juntamente com a aviação, o transporte em geral, houve muita queda. Mas outros segmentos aí também bombaram nesse período, estão bombando. Eu acho que toda crise vem junto com uma oportunidade, né? E tem pessoas que sabem aproveitar essas oportunidades e tiveram setores que foram alvo dessas oportunidades pela nova conjuntura, né? A gente está Meu pai falando de dizia que meu pai internet, dizia, meu pai dizia que só se ganha dinheiro na crise, né? Que o inteligente enfrenta, né? é Aqueles que isso, se acovardam geralmente perdem. Agora tudo é o risco, né?
Bom, vamos ver quem é que sobrevive, né? É, Mas a gente vai voltar nesse tema. Deixa eu primeiro apresentar o senhor para quem vamos está nos lá, vamos lá. assistindo, né? Bom, o senador Ângelo Coronel, o nome dele é Ângelo Mário Coronel, adotou, né? Esse coronel Adotei. de Azevedo Martins. Ele é natural de Coração de Maria, na Bahia. É engenheiro civil e empresário. Foi prefeito de Coração de Maria em 88. Nessa época, ele levou iluminação pública e água potável para a cidade. Eu achei isso incrível. Quero falar um pouquinho sobre isso. Foi deputado estadual por 6 mandatos, sendo que no último foi presidente da ALBA, que é a Assembleia Legislativa da Bahia. Está no seu primeiro mandato como senador pela Bahia, pelo PSD, mas já passou por 6 partidos, todos de centro, né, senador? Então, assim, eu queria começar falando da sua trajetória política. Eu já tenho aqui algumas perguntas dos nossos espectadores, a gente vai fazer todas, tá bom, pessoal? Tranquilo, Desde que tranquilo. sejam Inclusive, pode ser respeitosas. até as negativas podem ser feitas, que não tem problema. Eu acho que tem uma coisa, né, senador? É bom a gente estabelecer aqui algumas regras. As negativas a gente faz, mas as desrespeitosas a gente pula, tá bom? Não, aí Então a tudo gente bem. não aceita Você é a mensagem. mediadora. A gente não aceita mensagem de ódio a ninguém, nem aos adversários do senador. Bom, o senhor tem uma longa trajetória política desde 88, com esse olhar muito forte para a sociedade. Eu fiquei muito impressionada, a gente que está aqui em São Paulo está muito distante dessa realidade, quando eu li que em 88 o senhor levou iluminação pública e água potável para a população. Em 88 a gente já tinha uma vida muito boa, muita infraestrutura aqui em São Paulo e desconhece da realidade desses rincões do nosso Brasil tão grande, né? Então, e eu também vi que o senhor, na sua trajetória, junto com a sua esposa, criou a Assembleia do Carinho no estado da Bahia, que eu também achei uma ação muito solidária, filantrópica, muito boa. Então, eu queria que o senhor contasse dessas ações para a gente e que contassem como que essas suas preocupações sociais estão sendo levadas para o Senado nesse seu mandato. Olha, Silvia e meus caros telenautas, a vida pública ela traz sabores, mas muitos dissabores também. Quando eu fui chamado, vamos chamar assim, convocado pelo pai de Eleusa, minha esposa, para ser prefeito de Coração de Maria, eu tinha saído de Coração de Maria com 9 anos de idade para estudar em Salvador. E aí voltei, sempre, não digo voltei efetivamente, mas às vezes, época de final de ano, meio do ano, as festas juninas, sempre aparecia. Então, não conhecia bem assim a cidade. Depois que eu comecei a andar pela zona rural, que o nosso município é um município que tem uma zona rural muito extensa, eu vi a carência de água e a carência de energia elétrica. Muita gente ainda no famoso FIFó. FIFó, para os paulistas, também não sabe o que é aquele candeeiro, que você pega uma lata, enche de querosene ou de coisa, bota um pavio de algodão, e aquilo você pega risco fóssil e vira luz. Então é chamado FIFó ou candeeiro. Então, na época, isso era muito, muito comum no Nordeste, e a Bahia é um estado nordestino também. Na minha terra, a zona rural, poucas localidades tinham energia elétrica. Então, nós fizemos um projeto de energia elétrica, contei muito com a ajuda do governador na época, que a energia era uma questão mais estadual do que municipal, e nós conseguimos eletrificar Coração de Maria e colocamos nos padrões da Europa, em termos de iluminação na zona rural, já que a sede tinha. Depois partimos para a questão de água. A nossa própria sede do município não tinha água potável. Era água de cisternas, de poços que ficavam no fundo das casas. E muitas vezes também em casas que não tinham rede de esgoto, existiam as fossas sépticas e que muitas vezes elas se comunicavam no subterrâneo e gerava muita infecção para as pessoas. Então, nós conseguimos levar a água potável da empresa de água do estado, que era em Embasa, isso também é tudo em 89. E tem um fato marcante na minha trajetória política, Silvia e caros telenautas, foi o hospital que nós construímos, que leva até o meu nome, uma fundação. Legal. Um hospital hoje que opera em torno de 500 cirurgias eletivas por mês. Todo tipo de média complexidade são feitas nesse hospital, todo tipo de exame de laboratório. Agora mesmo estamos investindo para colocar ultrassonografia, tomografia computadorizada,
para dotar de uma casa de saúde realmente digna, não só para a cidade, mas também para as cidades vizinhas, que também padecem com uma falta de uma estrutura de saúde. E Qual sempre a lá, população de Coração de Praça de Maria? Maria está em torno de 30 mil habitantes, cidade pequena, mas nós temos um inconveniente, ou talvez conveniente. Nós estamos a 90 quilômetros de Salvador, e estamos a 20 quilômetros de Feira de Santana, que é a segunda cidade da Bahia, cidade hoje com quase 1 milhão de habitantes. Então, o entorno de Coração de Maria, praticamente hoje, está quase interligado com Feira de Santana, que é a segunda maior cidade, e com as cidades vizinhas também, Conceição de Jacuí, Pirará, ou seja, virou uma metrópole. É como se você estivesse em São Paulo e vai para Guarulhos, você confunde. Só depois daquele viaduto do aeroporto, você sabe onde é Guarulhos e onde é São Paulo. É a grande Coração de Maria, então. Vamos considerar, com as devidas proporções menores, mas virou uma região praticamente quase interligada entre Feira de Santana com Coração de Maria, muitos loteamentos, condomínios sendo construídos. Então está terminando virando uma cidade já com população flutuante razoável. Agora mesmo estou elaborando um projeto para levar para lá um curso profissionalizante, tipo uma faculdade de tecnologia, que deverá aí atender em torno de 2.000 alunos, com cursos profissionalizantes, aproveitando a aptidão e a matéria-prima regional, para que a gente consiga, com isso, dar condições que a juventude estude num colégio, vamos dizer assim, uma faculdade federal. O projeto está pronto, esperamos dar partida, acredito, mais tardar a partir de janeiro próximo, para que a gente possa fazer com que a população que não tem recursos para sair, para se deslocar para um centro maior como Feira do Salvador, tenha condições de estudar na própria cidade e fazer o seu curso profissionalizante para quem sabe galgar uma vaga de emprego nas empresas também na periferia de Coração de Maria. Nós temos empresas lá, Silvia, que tem 3.000 empregos diretos. Que bacana. E é surpreendente, senador, como que uma cidade pequena, sem nenhum demérito, consiga eleger um senador da República, né? Na verdade, onde está a sua base? Olha bem, concluindo essa parte, então o entorno de Coração de Maria, juntando Coração de Maria com Conceição de Jacuípe, que dista uma da outra de 6 quilômetros, nós devemos ter em torno aí, somando as empresas, mais de 5.000 empregos direto, com empresas de eletrodomésticos. Temos a Mondial, é o maior produtor hoje de eletrodomésticos do Brasil, derrubando Valita, derrubando Arno, que são muito nacionais, Black Decker, que também é lá vizinho a gente. Então, isso carece de muita mão de obra treinada. Então, esse centro de referência, esse centro federal que nós estamos pretendendo construir, já é para gerar mão de obra para todas essas empresas. E na própria Coração de Maria, tem a Tonin, que é uma fábrica de bolsas, bolsas, cinto, malas para exportação. Temos a própria Fujibag, empresa que fabrica sacos de Raffer para as indústrias do polo petroquímico de Camaçari. Então, está virando uma cidade quase industrial, uma região industrial. E, para isso, precisa treinar a mão de obra. Voltando agora à política. Saí de Coração de Maria como prefeito, 4 anos. Depois me elegi deputado estadual pela primeira vez. Eu fui o deputado estadual mais votado do estado da Bahia pelas oposições naquela oportunidade, encarando o todo-poderoso Antônio Carlos Magalhães, o ACM, que chamava Toninho Malvadeza. Os adversários eram perseguidos de todo jeito, mas nós conseguimos ser o primeiro colocado no estado naquela oportunidade. E daí foram 6 mandatos de deputado. No último mandato, me elegi presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, uma Assembleia que tem 63 colegas, no Senado são 81. Imagine que praticamente é grande, a Assembleia é grande. É grande. Para você ter ideia, Salvador era a 3ª capital do Brasil, perdemos o posto para Brasília agora, passamos para ficar em 4º, Belo Horizonte é a 5ª. Então, quer dizer, é um estado grande, a Bahia, é um estado que tem divisa com 7 estados da federação. É o único estado do Brasil que tem limites com 7 estados. A gente limita com Minas Gerais. Muito grande, né? É grande. A gente limita com Minas Gerais, faz fronteira com Goiás, faz fronteira com Minas, faz fronteira com Sergipe, com Alagoas. Quer dizer, a gente tem... É um estado muito eclético. Você chega em região, a pessoa puxa o ai do mineiro. Você chega em outra região, já puxa o capixaba. Vai para outra região, já puxa o goiano. Quer dizer, é bem eclético o estado da Bahia. Então, com isso, a gente se lançou candidato a Senado.
Fizemos um trabalho considerado na Assembleia Legislativa, onde derrotamos um candidato que estava se perpetuando com 5 mandatos consecutivos, com 10 anos de presidente. Nós nos lançamos contra ele. Eu sempre gostei de ser oposição. Não é ser contra tudo, mas eu sou contra o continuismo. Eu sou contra que a pessoa se perpetue no poder. Então, nós fomos em frente, conseguimos derrotar, fizemos um trabalho razoável. Eleusa, minha esposa, estruturou esse instituto chamado Assembleia de Carinho, onde deu apoio a hospitais de transplante de crianças precisando de transplante de córnea, transplante de rins, transplante de fígado. Apoiamos todos os autistas do estado da Bahia, apoiamos abrigos de velhos, ou seja, a gente não apoiou somente quem vota, apoiamos os velhinhos que não votam mais e as crianças também que não votam. O importante era fazer o social e fizemos, e com isso a gente se credenciou a disputar o Senado. E quando abriu as urnas, Silvia, para você ter uma ideia, o Ibope no sábado me colocava em 3º lugar, que os 5 candidatos. Eu sempre era o 4º colocado das pesquisas do Ibope pela Rede Globo, mas quando abriu as urnas, eu tive 4 milhões de votos. Eu sou o segundo senador mais votado do Brasil, aliás, o 3º mais votado do Brasil. Isso me dá muito orgulho, porque quando abriu as urnas, quem esperava que eu ia ser o 3º ou 4º, eu tive 2,5 milhões de votos de diferença para o 3º colocado, que ficou atrás de mim. E na véspera na véspera da eleição, no sábado, eu era derrotado. Todo mundo achava que a Ângelo Coronel perdeu, o Ibope deu que vai tomar uma lavagem. Mas eu tinha fé e quando abri a urna a diferença foi totalmente inversa. Eu acho que com as redes sociais, a gente vai falar um pouquinho depois de redes sociais e fake news e tudo mais, mudou muito esse padrão de pesquisas, né? Eu acho que para as próximas eleições, o Ibope, a Datafolha, todos vão ter que inovar, achar alguma outra forma aí, porque as últimas foram bem furadas, né? Aqui na Bahia, por exemplo, pesquisa perdeu a moral. Porque dos últimos 16 anos, todas as eleições majoritárias, tanto o Ibope como o Datafolha erraram. É engraçado porque antigamente a pesquisa ela não só ditava o que ia acontecer, mas como ela influenciava o que ia acontecer, né? A gente via que as pessoas falavam, olha, eu vou votar. O brasileiro gosta de votar em quem está ganhando, né? Não gosta de perder, sempre teve essa tradição, o voto útil, pelo né? menos. E o tal do voto útil. A gente viu isso muito ainda na última eleição. E apesar das pesquisas não terem mostrado isso, elas direcionaram para o voto útil, claramente, principalmente na eleição de presidente, né? Na presidencial. E vamos ver agora como é que fica nas municipais, né? Mas só para a gente fechar essa questão do social, como é que o senhor pretende levar essa sua pauta social para o Congresso? O senhor é novo no Congresso Nacional ainda, foi pego pela pandemia aí, e as pautas foram atropeladas, né? Mas o senhor tem grandes projetos nesse lado? Olha, a gente tem feito até, eu confesso a você, até eu tem dia que eu me surpreendo. Onde surge sempre, sem nenhuma falsa modéstia, que eu acho que falsa modéstia e hipocrisia não tem que andar juntos, tem que ser separado. Mas a gente e não cabe na política, né, senador? Não cabe. A gente tem colocado bons projetos, boas pautas que estão sendo em análise, que eu acho que serão de grande valia, não para a Bahia só, mas para o Brasil. Tem um projeto mesmo do reempreendedorismo, vamos tratar dele aqui, que eu acho muito importante para o pós-pandemia. Nós estamos aí tentando a todo custo debelar as fake news do Brasil. Acredito que o nosso relatório vai servir de inspiração para outros países. Inclusive, já teve pessoas da Índia, de França, da Ásia, até procurando informações mais a respeito de como combater as fake news, já que os projetos aprovados no exterior não surtiram muito efeito. Eu acredito que o nosso possa ser uma bala de prata para que a gente consiga tirar esses covardes que usam anonimato para depreciar as pessoas, para injuriar as pessoas, para difamar as pessoas. Acredito que isso será uma pauta muito boa. Estamos aí também com a questão da reforma tributária. Nós apresentamos aí um substitutivo, a PEC 45, criando o Imposto Brasil, que é um imposto único, similar aos impostos cobrados dos países desenvolvidos. Então, são pautas que eu acho de importância para o Brasil. Eu vou pedir até minha assessoria que mande mais as pautas, que foram tantos projetos que nós apresentamos em um ano,
Então até que falha até a memória. Que bom. Mas Nós vamos entrar em cada uma delas ainda. vamos Não lá. precisa. Você deve estar até com eles aí. Se você pegou, deve estar até com eles aí, né? Eu não peguei todos, eu peguei Aham. os que tinham alguma interação com aquilo que a gente vem trabalhando Sei, aqui. sei, sei. Mas eu vou falar de fake news, vou falar de reforma tributária. Antes de entrar nesses temas, eu vou ler alguns comentários que o pessoal mandou aqui pra gente. Olha, o Coração de Maria Bahia Divulgações coloca: senador, Coração de Maria está com saudade, aqui é o Rodrigo. E Obrigado, aí Rodrigo. depois tem o LR Cincho. Ele fala: senador, tem um aplicativo de segurança pública que o senhor poderia usar pelo aplicativo. Acho que precisa de mais dados. Como ele pode viabilizar para a população? Meu amigo, eu sei que você colocou mais coisa lá para baixo, eu vou ler, mas vou ver se precisa ainda. E ainda o Rodrigo, do Coração de Maria Divulgações, pergunta: cadê a nossa futura prefeita de Salvador, Eleusa Coronel? A sua esposa está concorrendo para candidata a Salvador? É pré-candidato de Salvador. Que bacana. Bom, o Fábio olhou a Coelho, ele coloca: parabéns a Silvia e ao senador Ângelo Coronel pela entrevista, abraço aos dois. Misa Vilas, parabéns, Coronel, pela entrevista. Tem algumas palminhas. Renata Comsted coloca: muito orgulho desse senador. E muito sou fã dele, estou seguindo os passos do senador. Ele é diferenciado. Aí aqui o Antônio Andrade Gabinete coloca: boa noite, Silvia e senador Coronel. Pergunta: sua expectativa sobre a votação do projeto de lei das fake news na Câmara dos Deputados. Antes do senhor responder, eu vou fazer a minha pergunta, então, sobre fake news. E aí o senhor responde tudo junto. Eu tenho acompanhado o projeto de fake news e ele desperta posições bem diversas, né? Totalmente. E nem todas muito claras. Então, assim, muitas pessoas dizem que ele vai representar uma censura e curiosamente, muita gente que diz que ele representa uma censura defende a censura em outras instâncias. Mas o que a gente pode ver, principalmente do setor empresarial, é que tem muitas empresas de tecnologia que apoiam o projeto, mas tem muitas que têm algumas restrições. Eu digo, por exemplo, esse projeto, elas veem como se fosse uma barreira de entrada a novas redes sociais, por exemplo, e redes inovadoras. Por quê? Ele tem uma cláusula lá muito importante que obriga o cadastro do CPF. E redes sociais com foco maior em crianças, por exemplo, podem ter dificuldade com essas cláusulas. Apesar de que o meu filho tem 1 ano e 10 meses e tem CPF. Mas Silvia, é bom, antes que você amarre seu pensamento, não existe a cobrança de CPF. Tá. O CPF ele estava no projeto original, protocolado pelo senador Alessandro Vieira, mas no relatório que for substitutivo. O que é substitutivo, gente? Quando alguém apresenta um projeto, o relator pode pegar aquele projeto e transformar num novo projeto. É chamado substitutivo. Então, no substitutivo de minha autoria, não existe nenhuma cobrança de CPF para você abrir uma conta no WhatsApp ou nas redes sociais. Nós vamos tratar disso, que exige o CPF validado quando você habilita um chip nas telecoms, nas telcos, ou seja, na Oi, na Vivo, na Claro e na TIM. Porque hoje existe uma indústria... O IP vai ter uma referência. Então, vai ser possível achar quem é que foi o dono ou a origem daquela informação. O que acontece é o seguinte: quando você hoje abre uma conta no WhatsApp, o WhatsApp te pede o número de um celular. Para que quando você acaba de abrir a conta, ele te manda um SMS, que é o Short Message, para que você possa validar a sua conta que você abriu no WhatsApp. O que é que acontece hoje, Silvia e meus caros telenautas? Muitos marginais digitais habilitam o celular com um CPF falso e abrem uma conta no WhatsApp com esse celular habilitado nas telefônicas com CPF falso. Consequentemente, ele ali está no anonimato. Aí ele começa a disparar veneno, tramar dentro das penitenciárias, venda de drogas, tráfico de drogas. Outros já usam politicamente para difamar as pessoas, injuriar as pessoas e crimes contra a honra das pessoas, porque eles não ficam identificáveis, porque os chips que ele habilitou no celular, que é necessário para você abrir a conta no WhatsApp,
foi feito com um CPF falso. Aí você me pergunta, oi, como é que ele conseguiu o CPF falso? Se você entrar hoje na internet, no Google, peça assim, preciso de um CPF falso. Ele lhe dá vários aplicativos para você criar o CPF. Aí você cria o CPF falso na hora, chega, compra um chip numa farmácia ou numa loja, você pega, coloca o chip no celular, aí entra uma URA, que é uma unidade de resposta audível, e te pergunta, digite o número do seu CPF. Você chegou lá e digitou. Digite o CEP da sua moradia. Você digitou o CEP. Escolha o número do seu celular. Isso é um robozinho. Você escolheu. Ok, você já está com o celular habilitado. Em nenhum momento as empresas de telefonia validou se aquele CPF que você colocou, se ele é verdadeiro. Entendi. Então, o bandido digital, o que é que ele faz? Ele primeiro dá um jeito de arrumar um CPF falso para habilitar o celular, para que ele possa, com isso, abrir perfis falsos, tanto nas redes sociais, ou seja, Facebook, Insta, e também no WhatsApp, para ele usar aquilo ali para o crime. Então, eu quero fechar eu estou fechando isso. Então, o que é que tem no meu projeto? Você, hoje, para habilitar um celular, você, quando colocar o número do seu CPF, a empresa de telefonia tem que validar aquele número. Como é que ele valida? Ele tem que estar coligado com o Banco da Receita Federal para ver que aquele CPF realmente existe. Não é um número frio, não é um número falsificado. A partir daí que você conseguiu validar o CPF na habilitação de um celular, quando você for abrir a conta no WhatsApp, é fácil de você ser identificado no futuro se você cometeu crime. E se alguém der o meu CPF, por exemplo? Porque o CPF não é um número sigiloso, né? Se você der o seu CPF e ele habilitar, o que é que vai acontecer? A URA, que é a Unidade de Resposta Audível da Telefonia, vai pedir, digite o nome da sua mãe. Tá bom. Aí o cara que tem o seu CPF, muitas vezes não sabe o nome da sua mãe ou o nome do seu pai. Você que tem cartão de crédito, quando você vai pegar o saldo da sua fatura, ou até um aviso de viagem, além dele te pedir o CPF ou o número do cartão, ele pede um outro dado seu, nome da mãe, nome do pai, onde você mora, sua última compra, para poder você realmente validar que aquele CPF é de Silvia que está entrando ali, entendeu, Silvia? Então é fácil você pegar. Então, com isso, a gente vai fechar esta abertura que as telefônicas hoje dão para você abrir, habilitar um celular com um CPF falso. Aí você vai para o WhatsApp. Quando você chega no WhatsApp, aí o que acontece? Quando o WhatsApp foi criado, ele foi criado para conversas privadas. Eu para você. Depois ele abriu para 5. Você até 5 pessoas. Como é hoje ainda. Só que o WhatsApp ainda ampliou para grupos de 256 pessoas e lista de transmissão com 256 pessoas. A partir daí, o WhatsApp perdeu a função de ser uma empresa de mensageria privada e virou pública. Porque quando você posta um vídeo e você coloca em grupos, já virou público. Então, o que é que eu quero agora com o nosso relatório? Quando você, Silvia, receber ali um vídeo depreciativo à sua pessoa, depreciando a sua honra, você vai pegar aquele vídeo que você recebeu, entra na justiça, se o juiz ou a juíza vê que aquele áudio, aquele vídeo é um vídeo realmente que ataca a tua honra, denigra a tua imagem, ele vai à justiça expedir uma ordem judicial para o WhatsApp, que ele quebre os metadados. Metadados, gente, é um caminho que a mensagem percorre sem a mensagem estar anexada. É bom explicar isso, porque eu digo isso porque eu sou engenheiro, então quem não é fica um pouco assim voando. Não, é importantíssimo o senhor esclarecer. Então, o que é o metadados? O metadados é o caminho que a mensagem segue. Não significa que a mensagem está anexada. Então, quando um juiz pedir para que o que o WhatsApp quebre os metadados, ele vai ver onde é o caminho que esse vídeo que te depreciou passou e vai chegar na origem. Quando chegar na origem, ele pode, a vítima, você ou eu, entra com um processo de difamação, de calúnia daquele marginal que usou anonimato covardemente para depreciar sua honra. Em nenhum momento vai ter censura, porque só quem vai ter acesso a esse áudio é quem foi difamado. Ninguém sabe o que foi. Eu que recebi hoje um áudio me difamando, eu pego, aciono a justiça.
E hoje, Silvia e meus caros telenautas, é impossível você descobrir de onde partiu aquele áudio difamatório contra você, contra a pessoa de qualquer cidadão brasileiro. Do qualquer no mundo. Isso hoje é uma praga mundial. Quando nós temos o coronavírus, nós temos também o fake news, que para mim é também um vírus, só que é um vírus digital. Nós estamos sem a vacina para o coronavírus e nós estamos agora lutando para arranjar a vacina também para combater a fake news, porque é uma situação bastante, realmente, preocupante. Com isso, você vai chegar ao autor do vídeo que foi postado te depreciando. Aí o que acontece? O bandido que antes tinha o CPF falso, que habilitou o celular e abriu a conta no WhatsApp, não vai ser pego. Já que com essa lei aprovada, com o chip cadastrado, os CPFs falsos serão banidos, serão limpos da base das empresas de telefonia, só vão ficar os CPFs verdadeiros. O CPF verdadeiro vai se chegar ao autor, porque o CPF verdadeiro tem o seu endereço, tem onde você mora, tem todos os seus dados para chegar a você. Ou seja, os bandidos digitais estão com os dias contados se o relatório de Ângelo Coronel for aprovado pela Câmara e sancionado pelo governo federal. Já passou pelo Senado. Já estamos metade do caminho. E o senhor acredita na aprovação na Câmara com o mesmo texto proposto pelo senhor? Não. Olhe bem. Quando ele sair da Câmara, volta para a minha mão. Porque o Senado é terminativo. É a origem. É, a origem. Então, é o seguinte. Se eles modificarem os pilares do nosso relatório, cabe a mim acatar ou não. Caso o relator, que sou eu, não acate, a gente vai votar de acordo com o nosso relatório inicial. Entendi. Então, eu espero que a Câmara não modifique os pilares. Qual é o pilar principal? A rastreabilidade para você descobrir o criminoso. Se você tira a rastreabilidade, o projeto fica aí, fica em vão. Então, quer dizer, são pilares que têm que ser mantidos. E o senhor, que deve ter conversado com essas empresas todas de tecnologia, acredita que elas têm condições de fazer essa rastreabilidade? Hoje elas conseguem achar com os mecanismos que elas têm? Total. Só que, qual é o problema do WhatsApp que eu conversei com a direção deles? Eles têm hoje o maior mercado deles, a Índia, e o segundo maior mercado, o Brasil. O Brasil tem 140 milhões de pessoas que falam pelo WhatsApp. Quer dizer, imagine, 213 milhões de habitantes, 140 milhões de brasileiros usam o WhatsApp. Quer dizer, você não pode deixar uma ferramenta tão importante como o WhatsApp, tão boa para o dia a dia nosso, ser desvirtuada para o crime. Isso não pode existir. Nós temos que dar um freio, temos que normatizar. É isso que nós temos que normatizar. Eles relutam, mas eles sabem que eles podem, via metadados, descobrir quem é o autor daquela difamação, daquele crime. Aliás, a gente não pode deixar em lugar nenhum o crime, né? Precisamos combater a qualquer custo. Tem que combater, não tem jeito, né? Bom, aqui nos comentários tem muitos elogios ao senhor. Tem o William falando que passou boa parte da infância na zona rural de Coração de Maria. Só tem a agradecer ao coronel por ter levado energia lá para a região. Tem a doutora Rosimeire Ferreira falando que está precisando de UTI para o Coração de Maria, tanto cidade dela quanto de Coronel. Então, Coronel, fica esse pedido aqui. Então eu vou adiantar ela, viu, Silvia, que já tem 4 leitos instalados, novos em folha, que não desejo que ninguém se interne, mas já estão prontos. Que ótimo, excelente notícia. Ó, divulgando, estamos dando boas notícias aqui. A Linda advogada pergunta quem é a pessoa que faz a entrevista com o Coronel. Meu nome é Silvia, Linda. Eu sou sócia da Think Brasil, que é uma empresa de diplomacia corporativa e relações governamentais, e faço essas lives às segundas e quintas aqui no meu Instagram. Aqui, o Antônio Andrade, Gabinete, coloca uma outra pergunta que eu ia fazer, mas eu ia conectar ela com a reforma tributária. Ele está ligando com a questão das fake news. É o tema da moda fake news, né? O que ele coloca é que o senhor tem encarado temas super polêmicos e complexos. E além da CPMI e das fake news, o senhor fala em legalização de jogos de azar. Eu queria ligar essa questão da legalização de jogos de azar com a reforma tributária, que o senhor começou a falar aqui, que tem trabalhado na reforma tributária. Então, assim, a minha pergunta é, primeiro, como arrecadar mais dos lugares certos, diminuir a evasão de divisas,
Outra pergunta que eu tenho ao senhor ligado a essa questão é o combate ao contrabando, que o senhor tem sempre falado. Combate ao contrabando e legalização de jogos de azar, como 2 pilares. E eu tenho muito interesse no combate ao contrabando, trabalhei nisso muitos anos, no contrabando de defensivos agrícolas, que é um produto super complexo e que tem 1/4 do mercado contrabandeado e falsificado aqui no Brasil. E isso é um problema para as empresas, é um problema para o consumidor, mas é um grande problema para a União, que deixa de arrecadar. Então, eu queria ouvir a sua posição sobre isso e, no final, como é que a legalização dos jogos de azar chega também como uma solução para essa questão? Primeiro ponto, vamos para o contrabando. O Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres com 11 países. Desses 17 mil quilômetros, Silvia, nós temos 650 quilômetros fiscalizados pelo Exército Brasileiro, pela Força Nacional, e uma parte até pela Polícia Federal. Eu visitei o sistema de monitoramento da Amazônia, com o Exército, com a cúpula do Exército Brasileiro, o ano passado, e vi que realmente, se a gente fecha as nossas fronteiras terrestres, você vai fazer com que se evite a entrada de drogas, de armas, cigarro e outros produtos que vêm de fora para cá. Hoje, essa evasão de divisas faz com que o Brasil deixe de arrecadar. Existem dados aí que o Brasil deixa de arrecadar em torno de 450 bilhões. Eu não sei se esse dado é um dado verdadeiro. Inclusive, a assessoria está até estudando. Se você aplica o custo hoje para você fechar, para você fiscalizar os 17 mil quilômetros da nossa divisa, ou seja, para você concluir o SISFRON, que é o Sistema de Monitoramento da Amazônia, precisa de mais 10 bilhões. Já se gastou 2 bi, mas precisa de mais 10. Infelizmente, os governos que passaram, e também o atual, parece que não gostam muito desse controle fronteiriço. Porque os recursos que são alocados para esse projeto são muito poucos. E você tem uma ideia, esse SISFRON já existe há anos, e ao longo desses anos só 2 bi foi investido, ainda faltando, repito, 10 bi. Se a gente consegue fazer com que esse sistema de monitoramento fique implantado, você vai pegar a nossa fronteira, que é um queijo suíço, e você, via satélite, você vai ver aonde está entrando o tráfego. Aí você vai pontualmente naquele lugar, naquele buraco onde está entrando a droga, o cigarro, o pneu, tudo que, armas. Aí você consegue coibir esta prática. Com isso, você já consegue, quem quiser trazer produto de fora tem que pagar o imposto. A outra questão da pirataria. Hoje o Brasil perde uma grana pesada com produtos pirateados. Você vê, é perfume, é tênis, é calça, pirateado. Tudo produto que é importado clandestinamente e também produtos feitos no país clandestinamente, pirateando de nome. Então nós temos que combater também a pirataria. Então eu tenho os pilares: combater a pirataria, combater a evasão fiscal, fechar as fronteiras. Se você não fecha as fronteiras, nada disso você consegue evitar. Então, quando eu fui sub-relator setorial do orçamento ano passado, eu acho que talvez a primeira vez que um senador de um ano é relator do orçamento geral da União, e me foi incumbido de relatar a questão das Forças Armadas. Eu não sei se porque o nome é coronel, acho que imaginava, coronel deve ser das Forças Armadas. Não tem nada a ver. Mas eu fui relator setorial. Me coube 70 milhões de emendas. O que é que eu fiz? Todo eu aloquei no SISFRON. Porque eu acredito no SISFRON. Eu acredito no monitoramento da Amazônia. Eu acredito, se a gente fecha as nossas fronteiras, você entra recursos novos para o governo, para a União, para os estados e municípios. Porque vai gerar, não é o dinheiro que vai gerar do contrabando, é o imposto que você vai ter quando você trouxer o produto e passar na fronteira, você tem que pagar o imposto. Então, eu acredito nisso. Inclusive, Silvia, na minha campanha de senador, um dos temas da minha campanha era o combate a isso. Então, é muito importante. Eu estou pegando isso com as duas mãos para tentar fazer com que a gente consiga evitar isso. É muito importante porque tem produtos que a gente, quando fala em contrabando, a gente sempre pensa no CD, no DVD, até no cigarro, que
é muito amplo, mas tem contrabando de bebida, tem contrabando. A gente pensa também no eletrônico, né? Que eu acho que tem um grande problema, porque tem investimentos locais e tem evasão de divisas e tudo mais, mas tem outros produtos, por exemplo, existe contrabando e falsificação de sementes, de defensivos agrícolas, que são os agrotóxicos, e vai na nossa comida. Tem contrabando de remédios, né? Falsificação de remédios. Então, assim, de medicamentos, o tamanho do impacto disso na saúde da população Muito é grande, muito imensurável, grande. né? Olha, eu visitei Ponta Porã o ano passado com o Exército. Você tem uma ideia, de uma rua é Paraguai e uma rua é Brasil. Quer dizer, o tráfico é aberto, não tem controle. Quer dizer, você fica, virou uma porta de entrada como se fosse um único país. Então a gente tem que... Aliás, a minha próxima live na quinta-feira é sobre contrabando, pessoal que se interessar. Pronto. Se eu estiver ativo, eu vou entrar para perguntar a quem for fazer com você. Faça isso. Aí você tocou no assunto da questão da reforma tributária, que eu vou colocar a reforma tributária ela já mesclada com o jogo. Uhum. Olha bem, você para fazer uma reforma tributária que o brasileiro quer, ele quer uma reforma que ele pague menos imposto. Não adianta você fazer uma reforma tributária para manter a mesma carga tributária ou então aumentar. Então, isso não é reforma tributária. Isso é escorcha fiscal. Uhum. Então, você vai me dizer, mas como então reduzir os impostos? É muito simples. Que eu acho simples. Como matemático, como engenheiro, eu acho muito simples. Nenhum ente federativo, ou seja, município, estado e união, quer perder nada do bolo que arrecada. Então, você tem que buscar fontes alternativas. Como é que você busca a fonte alternativa? Primeiro, eu já disse, com contrabando e pirataria, entra novos recursos. Segundo, item, legalização dos jogos. Os 20 maiores países do mundo, Silvia e meus caros telenautas, só 2, Indonésia e Arábia Saudita, não tem um jogo legalizado. Você vem para a América do Sul, só o Brasil não tem um jogo legalizado. Quer dizer, será que é só o Brasil que é certo? E esses outros países que são potências são errados? Eu não acredito que eles sejam os errados e nós estejamos certos. Então, se você legaliza os jogos, você vai injetar na economia 20 bilhões por ano, cálculos também de pessoas que já fizeram essa mensuração. 20 bi por ano, você vai arrecadar com o imposto dos jogos. Você vai gerar 700 mil empregos direto com jogos e mais 600 mil empregos indiretos. Então, não podemos perder essa oportunidade de injetar recursos novos na economia. Que se entra dinheiro novo, você pode reduzir os impostos, que vai facilitar o contribuinte. Ninguém aguenta pagar a alíquota de 27,5% de imposto de renda na pessoa física. Ninguém aguenta pagar o imposto da pessoa jurídica. Se uma empresa tiver três sócios, o governo é o majoritário. O governo é o sócio majoritário. Uma outra questão, senador, é se os jogos de azar não poderiam ser usados para desenvolver regiões com poucos recursos, né? Como acontece nos Estados Unidos, que eles pegaram regiões desérticas, como Las Vegas e Atlantic City e tudo mais, e acabaram desenvolvendo aquelas regiões com os jogos. Então, a gente poderia pegar regiões do Nordeste que são muito carentes e que têm dificuldade, inclusive desérticas também, e que pudessem ter esse desenvolvimento trazido pelos jogos, né? Outra coisa, Silvia, você tem uma ideia, o jogo de azar. Vamos agora para o jogo do bicho. Eu vejo muito promotor, muito juiz, e eu, quando encontro um cambista, eu também faço a minha fezinha. Quer dizer, já é uma prática milenar, não digo milenar, secular. Todo o jogo do bicho é bancado. Hoje, os donos do jogo de bicho querem ser legalizados. Se já existe a loteria esportiva legalizada, loterias em algum estado legalizado, por que não legaliza o jogo do bicho para entrar recurso para o estado, para pagar imposto? Quer dizer, hoje, os donos do jogo de bicho, eles pagam imposto, mas ele, quando pega o dinheiro do jogo clandestino e aplica, ou fazenda, ou aplica em empresa, essas coisas. Vamos legalizar isso, gente, entrar dinheiro para a economia. Com isso, a gente vai baixar o imposto das empresas e do bolso do contribuinte. Agora, tem alguns evangélicos que são contra, porque diz que o jogo gera prostituição. Eu não sei, né? Talvez só eles têm razão e o resto do mundo que está com o jogo legalizado que são os errados. É isso que
eu não tenho nenhum medo de falar. E são questões diferentes, né? A prostituição e os jogos. Eu não sei se Jesus... E eu não sei nem se deve ser combatido, né? Eu não sei se Jesus botou na cabeça deles que isso causa algum prejuízo para a sociedade mundial. Bom, mas é uma luta a ser comprada, é mais uma que nós estamos comprando para tentar legalizar. E é importante que o Congresso é uma casa de debates, né? E que opiniões diferentes apareçam realmente. O Instagram, ele é bem cruel. Ele, quando dá uma hora, ele nos derruba. E nós temos 14 minutos. Eu tenho dois temas importantes ainda para a gente falar. Pergunta que eu vou resumir. Então, primeiro, eu vou falar dessas questões. Na pandemia, o senhor tem trabalhado muito na liberação de auxílios, tanto a famílias como a empresas. E aí, a minha pergunta mais importante é: o que já foi feito com o seu apoio, o que precisa ser feito, mas por que micro e pequenas empresas precisam de uma regulamentação diferenciada? E qual é o tratamento que está sendo construído no Senado? Olha, nós demos entrada no projeto chamado PLP 33 de 2020, ouvimos várias entidades do segmento, vários juristas com experiência, e chegamos à conclusão que as micro e pequenas empresas, que representam mais de 90% do nosso parque industrial e comercial brasileiro, elas não têm um tratamento igual às outras empresas. Nós temos que ter isonomia no parque empresarial brasileiro. Para vocês terem uma ideia, se uma empresa pequena e média quiser pedir uma recuperação judicial e ela não tiver 2 anos de aberta, ela não pode pedir a recuperação judicial. Nós estamos nesse projeto abolindo isso. Sabe por quê, gente? Porque nos 2 anos, já tem estatística que 40% das empresas quebram. De 0 a 2 anos, 40% chega a quebrar, chega a desativar. Porque quando chega com 1 ano, 1 ano e pouco, ela está tão asfixiada que ela não tem como negociar com o banco ou com os credores as suas dívidas. Então, nós agora estamos criando nesse PLP 33, que é chamado Marco Legal do Reempreendedorismo, a questão do temporal, para que as empresas possam pedir recuperação judicial com menos de 2 anos de fundada. Nós estamos criando a figura da recuperação extrajudicial, da judicial e com rito sumário, para que não se perca tempo. Estamos incluindo nesse projeto que quando você vai pedir uma recuperação, você não precisa divulgar em jornal de grande circulação, porque custa dinheiro. Você pode divulgar em sítio da internet ou informação via e-mail. Via internet hoje, que está no mundo, é a moda. Quer dizer, com isso você vai tratar as pequenas e microempresas da mesma maneira que as grandes são tratadas. Hoje, uma empresa grande, quando pede uma recuperação judicial, ela chega a levar 11 anos, Silvio e meus caros telenautas, negociando com seus credores. A pequena empresa, quando chega em 6 meses, se ela não negociar, ela quebra, ela vai falir. Então, se ela vai falir, quem é que vai perder com isso? A população que vai perder o emprego. A economia. A economia perde, porque vai perder, vai deixar de gerar um emprego, vai deixar de gerar tributo. Então, eu quero que as empresas pequenas tenham o mesmo tratamento isonômico das empresas grandes. Você pode pedir a sua recuperação com qualquer prazo, você vai ter o mesmo tratamento na hora de negociar o seu plano de recuperação. Os bancos não têm problema que as garantias que os co-obrigados deram, ou seja, os sócios deram, vão garantir. Nós vamos evitar com isso também, como acontece hoje, que, por exemplo, a empresa de seu José, ela pede uma recuperação, aí o banco aceita, mas por trás ela vai e executa seu José, que é o avalista. Vai ficar suspenso isso também. Enquanto tiver ela pagando a recuperação, os sócios e co-obrigados não terão esta prática feita hoje pelos bancos. Então, são essas coisas e mais outros detalhes, que são muitos, que a gente está colocando nesse projeto para que a gente aprove. Eu espero, inclusive, até o final desse mês, que ele vá a plenário do Senado para que a gente aprove, já visando pós-pandemia. Esse projeto, para mim, Silvio, não deveria ser marco legal do reempreendedorismo. Deveria chamar projeto pós-pandemia. Porque se 99% das empresas são pequenas e micro, vamos dar um tratamento diferente para elas. E são as que mais estão sofrendo com a pandemia, né? As que não têm fôlego, né? Para você ter uma ideia, nós aprovamos, o Senado aprovou o recurso para essas empresas, mas os bancos só preferem optar para dar aos grandes. Os grandes têm um mercado externo para exportar, têm capacidade de exportação, e o pequeno tem o quê, pelo amor de Deus?
O pequeno é o maior empregador do Brasil. Então, nós temos que preservar o nosso parque comercial, industrial de pequeno porte. É onde gera o emprego, é onde a economia roda. Não pense com a Vale da Rio Doce, que é grandona, é a grande empresa. Para o Brasil, é melhor você ter, talvez, 1.000 pequenininhas do que ter uma valona daquela. Então, isso que é importante, a gente fortalecer o nosso parque industrial das pequenas e microempresas. Muito bom. Bom, a Think Brasil está acompanhando o PLC 33 com muita ansiedade, a gente quer que passe Vamos mesmo, aprovar, vamos né? aprovar ele. Já foi designado o relator, o senador Jorginho. O relatório veio favorável, que ele já me adiantou. Deve passar pelo Senado, depois vamos brigar para passar pela Câmara. Muito bom. Eu tenho conversado aí com o senador Jorginho, vamos ver se a gente consegue trazê-lo para uma live. Ele tá me prometendo. Bom, a Suelma, que é uma grande parceira nossa aqui, ela pergunta, senador, qual a sua visão para garantir que o país retome o crescimento econômico? E há muitos temas na pauta, por exemplo, o novo mercado do gás no PL da Câmara, que ainda é exemplo. E ela coloca que isso está vinculado também ao crescimento do polo petroquímico na Bahia. Para quem não sabe, a Bahia tem um grande polo em Camaçari, petroquímico, e que gera muitos empregos e impostos, né, senador? Olha, nós temos que regulamentar todos esses itens que são geradores de outros produtos. Eu sempre digo, gás, energia elétrica, são produtos essenciais no dia a dia, tanto das empresas como até no dia a dia do cidadão brasileiro. Então é importante que se regulamente logo essa lei do gás. Mas, Silvia, a gente tem que. Eu estou apresentando, eu quero aproveitar a sua live. Oh, meu Deus. Travou? Pessoal, vocês que estão assistindo, é o meu ou é o dele? Eu acho que é o dele, né? Que pena. Vamos ver se eu consigo colocar ele de volta aqui. Voltei! Que pena! O senhor estava falando do gás. Sim, aí tem essa questão do gás, que eu acho de suma importância, que é uma commodity, é matéria-prima, que é importante que ele seja logo regulamentado, que a gente tenha segurança jurídica nesse segmento. Mas tudo isso é bom, Silvio, e meus caros telenautas. Mas se você não fomentar, para você dar incentivo para que o cidadão brasileiro abra novos postos de trabalho, nada disso vai à frente. Eu apresentei um projeto de lei. Poxa, que pena. Eu acho que a conexão dele tá ruim. Oi. Agora voltou. Ó, esse projeto. Estão sabotando a gente. Esse projeto que eu apresentei, não sei nem se foi protocolado já hoje ou vai ser amanhã. Por exemplo, você quer abrir uma empresa, o seu primeiro ano aberto, seu ano fiscal, você não vai pagar imposto nenhum para você se consolidar. Aí você pode falar, mas o governo vai deixar de receber o imposto. Mas se abrir a empresa também ele não vai receber. Então, incentivo para que você abra a sua empresa, você vai gerar emprego e você vai ter um ano de isenção fiscal. O seu primeiro ano fiscal, você não vai pagar imposto. Eu acho que isso também vai incentivar, pós-pandemia, que as pessoas voltem a investir no Brasil, abrir ou sua padaria, ou abrir seu armário, o que for. Seu primeiro ano, imposto zero. Depois do seu primeiro ano, você vai começar a pagar os seus tributos normais, como qualquer empresário. Não vai frustrar a receita, porque é coisa nova. É coisa nova. Só precisa garantir que as pessoas que não fiquem abre um ano, fecha, abre um ano, fecha. Aí vai ter o quê? Aí vai ter a fiscalização para que ele, se por acaso ele fechar com um ano, ele vai buscar na pessoa física porque ele quis burlar a fiscalização. Porque o brasileiro é um povo criativo, né, senador? É o melhor povo do mundo. Nós somos nós brasileiros. Não existe igual a nós. Eu li uma pergunta aqui e eu não estou conseguindo achar ela de novo. Por isso que eu não vou citar o nome de quem fez. Mas estão pedindo para o senhor
barrar a tributação de livros na reforma tributária. E aí eu queria perguntar o que o senhor acha disso, Olha mas bem, também falar sobre a questão da remuneração de direitos autorais na internet, né? O senhor tem se posicionado também com relação a isso, porque hoje a gente vai replicando notícias e não paga esses jornalistas que estão produzindo conteúdo. eu acho inadmissível você ser uma jornalista, você produz um conteúdo, esse conteúdo é um conteúdo útil, ele viraliza na internet, e a internet não paga nada a você que foi o autor disso. Então, essa lei de direitos autorais, apresentei a semana passada, esperamos que ela seja aprovada com a máxima urgência, para valorizar o jornalismo profissional sério e valorizar também as empresas geradoras de conteúdo. A gente não pode mais ficar a reboque de Google, de Facebook, de Instagram, os gigantes da tecnologia, que usam os conteúdos do povo brasileiro e até do mundo sem nenhuma remuneração. Eu estou querendo fazer justiça ao jornalismo brasileiro e às empresas geradoras de conteúdo. Questão do livro. E como funcionaria isso, senador? Tipo um ECAD? ECAD que chama? Da música, né? Seria mais ou menos, vamos supor, você deu uma ideia boa da música. Se a música é tocada numa rádio, a rádio é obrigada a pagar o direito autoral. A você que é a cantora e também ao compositor. Mais ou menos parecido. Se aquele texto que você produziu vai para uma rede social, vai para a internet, e aquilo ali é utilizado, é bem visto, ele é bem acessado, você que produziu tem que receber, porque você que foi o autor intelectual. Se não tivesse aquele texto, ninguém estava lendo. Então, você é o autor, você tem que receber. Porque só o gigante da comunicação vai ganhar dinheiro com isso. Eu acho inadmissível. Sou contra a taxação de impostos para livros. Livro é cultura, gente. Cultura. Nós temos que fomentar. E não pago. Isso que era importante. Imposto zero para livro. Obrigado. Imposto zero para livro, ótimo. Agora, a última pergunta. Tem aquele moço do aplicativo da segurança, ele está pedindo para eu falar de novo. Eu acho que vale você entrar em contato com a assessoria do senador, porque é um tema complexo e acho que eles precisam conhecer o seu aplicativo antes de qualquer coisa, né, senador? Tem que conhecer, exato. Bom, então tá. Deixa eu ver aqui. Tinha mais uma pergunta importante. Qual a opinião do senhor sobre a cannabis medicinal que vai ser votada na Câmara? Essa é a última pergunta, porque nós temos 2 minutos, o Instagram já me avisou. Olha bem, eu acho que a questão me diz, tudo que for para curar uma doença tem que ser liberado. Nós não podemos ficar no arcaísmo, vamos assim chamar, de achar porque o cannabis ele é um alucinógeno que não pode ser usado. Se é para curar uma doença, qual o problema? Vamos aprovar sim, o Congresso tem que aprovar e tem que a medicina encarar isso que é uma realidade. Já usaram em outros países. Muito bom. Senador, foi uma delícia a conversa. Eu nem vi o tempo passar, para falar a verdade. Também não. Me surpreendi aqui que foi 1 hora já. E adorei. Para quem está nos assistindo, esse vídeo fica no meu IGTV e sobe para o canal da Think Brasil no final do dia lá do YouTube. Final do dia já estamos, né? Mas daqui umas 3 horinhas já está lá. E, senador, eu queria nos colocar à inteira disposição do senhor e agradecer muito, que foi muito bom. E ele travou. Eu sou inteligente como você e se preocupa com o futuro do Brasil. Muito obrigada, viu? Um abraço, pessoal. Obrigada, até a próxima. Obrigado a todos os internautas pelas perguntas. Tchau, tchau. Tchau.